Léo é missionário do Voluntários de Cristo, não é isso? Ele trabalha lá no VC, no acampamento. Quem conhece o acampamento VC, faz barulho aí. É muito massa e a gente vai ter a oportunidade de ouvir ele compartilhar um pouquinho. O tema de hoje é descobrindo a nossa vocação. No primeiro episódio a gente falou sobre o que vimos e ouvimos, porque aquilo que a gente vê e ouve a gente compartilha, a gente testemunha. No segundo episódio a gente vai aprender um pouquinho sobre o nosso papel na história que Deus está contando. A gente tem uma missão de ser embaixadoras de Cristo nessa terra, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre vocação e testemunho. E para isso, ninguém melhor do que ele para falar com a gente. Eu falei, Gui, quem é o melhor cara aí para falar sobre vocação? E aí ele falou, Léo. É sério, eu falei de verdade. Eu tinha pensado, eu vou chamar Digo. Aí ele falou, não, mas eu tenho um cara. E aí, ó, tá aqui. Então, pessoal, eu queria que agora vocês estendessem a mão de vocês. Vamos orar aqui por Léo. Senhor Jesus, nós estamos aqui na sua presença, Pai. E nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem feito coisas incríveis aqui na Toca, Pai. O Senhor tem mobilizado as pessoas, feito a galera acreditar nesse projeto. E que no nome de Jesus, Pai, o Senhor possa continuar o que o Senhor tem feito aqui. Mas a gente ora nesse momento pela vida de Léo, para que o Senhor tome a sua voz agora, os seus pensamentos, para que ele fale aquilo que alcance os corações, para que haja salvação, para que pessoas saiam daqui restauradas, edificadas pelo Teu amor, Senhor. Que a gente possa aprender mais sobre a nossa vocação, porque o Senhor tem nos chamado para algo, e a gente quer viver 100% os Teus propósitos na nossa vida hoje e agora. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, e a Toca diz... Amém. Não, você tem folha. Som, oi, pronto. Vamos por aqui. Obrigado. Boa noite, gente. Que prazer, viu? Estar aqui trazendo essa mensagem para vocês, podendo compartilhar um pouquinho do que Deus colocou no meu coração. Algumas pessoas eu já conheço aqui, Gabi, Thay, Bruninho. Outras pessoas fica difícil até reconhecer. Não sou muito bom quando tem luminosidade também, assim, ainda mais com máscara agora, para poder reconhecer as pessoas. Mas eu acredito que tem outras pessoas que eu já tenho a oportunidade de encontrar aqui na ponte. E eu quero dizer que é maravilhoso, gente, poder falar um pouquinho sobre essa história de vocação. E eu gostei muito da proposta do tema, entrelaçando ele com essa história de testemunho. Não é? E eu queria também fazer esse paralelo do que o que é que tem a ver vocação com testemunho. Não é? Em princípio, a gente não consegue ver uma ligação direta, mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho mais sobre esse tema. E vocação, me parece que é um tema bem amplo na Bíblia. Eu não vou conseguir esgotar aqui para vocês vocação. Sem dúvida, talvez um dos temas mais completos ou complexos que tem na Bíblia. Exemplos que a gente vai ter na Bíblia sobre vocação. A gente tem muita coisa, muita história que diz respeito à vocação. E tem muita coisa doutrinária também na Bíblia que fala sobre vocação. Então, eu só quero dar uma pequena contribuição para vocês hoje, né? E eu acho que isso aí para frente vai ser muito mais trabalhado com vocês. E hoje em dia, a gente também ouve falar na sociedade demais essa questão de vocação. A gente vai passar um tempo agora que provavelmente a gente vai escutar, inclusive, aí a questão de vocação na área pública, né? Então a gente vai ter eleições agora. E quanta gente chega para dizer assim, a minha vocação pública para tal coisa. Ou vestibular, ou no caso agora Enem, né? Eu tenho vocação para tal profissão, ou eu tenho um chamado ministerial para alguma coisa. Então, vocação diz respeito a uma série de questões. Mas a gente fala muito, demais em vocação. E será que a gente entende realmente o que é vocação? E eu queria realmente provocar vocês. Se eu pudesse, eu estaria perguntando aqui, faria uma espécie de aulão aqui. E a minha primeira pergunta para vocês, pelo menos tentem se responder. O que é vocação? O que é que vocês entendem por vocação? Essa é uma primeira pergunta que eu me fiz ao ser desafiado nesse tema, descobrindo a minha vocação. O que é vocação? O que é que eu entendo por vocação? Segundo, a pessoa pode se autovocacionar? É uma pergunta justa. Eu posso me vocacionar para alguma coisa? Terceira pergunta que eu me fiz.
a vocação tem mais a ver com quem vocaciona ou com quem está sendo vocacionado? Tem mais a ver, se eu não me auto-vocaciono, tem mais a ver com quem vocaciona ou tem a ver com quem está sendo vocacionado? Ser vocacionado significa ser bom em alguma coisa? Tem a ver com isso? Somos vocacionados para quê? Existe um objetivo maior dentro do universo para eu ser vocacionado em alguma coisa? Veja só quantas questões a gente pode extrair dentro dessa questão de descobrir a nossa vocação. Outra coisa, eu posso ser vocacionado para alguma coisa e não frutificar? É possível Deus me vocacionar, por exemplo, para um ministério e eu não frutificar? São questões importantíssimas para a gente entender esse tema vocação. E aí eu queria já trazer algumas questões para vocês. Primeiro, talvez respondendo algumas dessas questões já, o que é vocação? A palavra, a raiz, né, da palavra vocação vem de vocare, do latim vocare, que diz respeito a chamar, significa chamar. Ou seja, vocação, de uma maneira mais geral, significa chamado ou ser chamado para uma missão específica. E aí, ser chamado tem a ver com o sentido da vida da gente, tem a ver com o propósito de vida, né? Vocação também, se a gente pegar a palavra vocação, é interessante que tem ação dentro dessa palavra vocação. Então tem a ver também com algo que é visível, ação, com produção. Ou seja, tem a ver com testemunho. Não tem como eu ser vocacionado em alguma coisa e eu não testemunhar com minha vida sobre algo. Então vocação tem tudo a ver com testemunho, tem tudo a ver com essa temática que está sendo abordada. Tá? Respondendo algumas perguntas, né? Então, vocação tem a ver com chamado. A pessoa pode se auto-vocacionar? Eu acho que não. Eu acho que a vocação, ela se dá de alguém para outro alguém. Eu não consigo perceber na palavra de Deus o sentido de a pessoa se auto-vocacionar. Vocação necessariamente tem a ver com o chamado de uma pessoa ou de alguém para outra pessoa. A vocação tem mais a ver com quem vocaciona ou com quem está sendo vocacionado? Essa talvez é uma pergunta muito interessante, porque talvez quando a gente pensa em vocação, quando a gente pensa na vida da gente, muitas vezes a gente pensa num sentido de vida para a gente, existencial. E está certo, não deixa de estar certo. Porém, será que o foco principal é esse? Sou eu, as minhas necessidades? Eu me sentir suprido? Ou tem a ver com um propósito maior daquele que vocacionou? Porque se alguém nos vocacionou, ele nos vocacionou com um propósito dele para as nossas vidas. E aí a gente começa a entender a vocação num sentido completamente diferente. Ser vocacionado significa ser bom em algo? E eu pergunto a vocês, qual a referência do bom? A referência de quem? De Tai para mim, por exemplo, ou de mim para Tai? Porque eu posso talvez ser um cara bom. Eu não me considero uma pessoa realmente, eu não sou um bom comunicador. Eu me esforço para me comunicar. Então não é algo natural, tem gente que tem isso natural. Mas algumas pessoas já disseram, poxa, legal, Léo, a tua comunicação. E outros, com certeza, não vão gostar da minha comunicação. Então, a referência ser bom e a referência de quem? Não é? Necessariamente eu posso ser excelente ou tem a ver com frutificar. Tem a ver com você ser o melhor possível em relação ao chamado de Deus para a sua vida. São questões que a gente precisa responder, porque a gente se cobra muito em relação a essa questão da vocação. E a referência é a referência de quem? É a minha para comigo mesmo? É a do outro para mim? Ou é a de Deus para mim? Somos vocacionados para quê? E aí a gente precisa mudar realmente esse foco. Se é para glorificar a Deus
ou se é para glorificar a minha própria vida, para me autopromover. Porque a gente tem entendido muitas vezes que vocação, ou a gente tem exercido isso muitas vezes, que a vocação muitas vezes tem a ver comigo, com o meu sucesso pessoal. E é uma palavra que se fala tanto, né? Sucesso, hoje em dia. E se eu não tiver sucesso, é sinônimo de que eu não fui vocacionado para tal coisa. A gente precisa desmistificar isso, gente, na cabeça da gente. Porque os planos de Deus, muitas vezes, não têm a ver com a percepção que a gente tem a ver da nossa vocação e da nossa vida. E o chamado dele, os frutos que são desenvolvidos a partir da vocação, são frutos que a gente nem imagina. E que, de repente, a gente nem valoriza tanto. Mas que Deus está produzindo isso através da sua vida. Então, entender vocação é entender que eu fui chamado para frutificar segundo o padrão de Deus, estar no centro da vontade dele, no centro do querer dele, e a partir disso, os melhores frutos serem produzidos a partir dessa caminhada com ele de intimidade e de comunhão. E aí, eu queria trazer para vocês 2 sentidos importantes em relação a essa questão de vocação. Um é um sentido mais amplo, enquanto cristão, e outro é um sentido mais específico, enquanto pessoa. Porque eu entendo que vocação diz respeito a essas 2 coisas. Uma delas é a gente enquanto cristão. Todos nós temos uma vocação enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja de Cristo. E, com certeza, pessoalmente, a gente tem uma vocação também. E eu acho que a grande questão, talvez a grande curiosidade de todos nós, eu me incluo nisso aí, diz respeito à nossa vocação pessoal em relação ao que Deus tem, os propósitos que Deus tem para a vida da gente. Não é verdade? Mas se a gente não entender essa vocação geral enquanto igreja, talvez eu nunca consiga me encontrar enquanto vocação pessoal. E aí eu queria desafiar vocês entendendo isso, a gente abrir 2 Coríntios 5, 15 a 21, se você puder abrir. Deixa abertinho aí. E eu queria contar uma história para você. Uma história que eu talvez contei para poucas pessoas sabem dessa história, mas marcou minha vida. Há mais ou menos 20 anos atrás, ou um pouco mais de 20 anos atrás, eu já trabalhava em acampamento e eu era motorista num acampamento chamado MCB. Esse acampamento acho que existe ainda. É um acampamento que eu corria na época, num acampamento lá em aldeia chamado Silvânia. E eu era motorista desse acampamento e normalmente eu era utilizado para fazer compras, etc. Mas eventualmente acontecia de eu ir socorrer pessoas que se acidentavam no acampamento. E um certo dia lá, aconteceu de que um jovem, um pré-adolescente, ele se pendurou numa árvore e esse galho me parece que quebrou e ele caiu e ele terminou fraturando o braço dele. E me chamaram correndo lá, Léo, você vai ter que precisa levar esse menino aí para o hospital. A gente já entrou em contato com o pai dele e você está autorizado a levar ele para o Hospital Português aqui em Recife. E aí beleza, vai alguém comigo? Vai, o irmão dele vai com você. O irmão dele era um pouco mais velho que ele, era também um adolescentezinho, um pré-adolescente. E eu levei os dois, né, no carro juntos. E quando chegou lá no hospital, ele foi atendido, recebeu ali os primeiros socorros. E até que os pais dele chegassem ali, demorou um certo tempo, porque ele estava no outro compromisso. E terminou naquele meio tempo, a gente deixou esse mais novo que tinha se acidentado lá sendo cuidado por uma enfermeira. E eu saí com o irmão mais velho, porque já fazia um tempão, a gente não tinha comido. E a gente foi numa lanchonete lá de fora do Hospital Português. E a gente passou a conversar ali naquela lanchonete, né? E de repente, aquele jovem começou a se abrir comigo, falar um pouquinho sobre a vida dele. E ele começou a falar de coisas mais sérias. E ele começou a falar de coisas profundas.
e ele contou uma história que tinha acontecido. Eu sabia que tinha acontecido, mas não sabia que era com ele. Eu tinha ouvido falar dessa história através de outra pessoa, mas não tinha feito a associação da pessoa. Ele começou a contar uma história que tinha acontecido recentemente com o irmão dele. Que eles estavam numa estrada e com toda a família, tinham ido visitar parentes, aquela coisa toda, estavam de férias. E, em determinado momento, naquela estrada, o pai perdeu o controle do carro, não sei se o pneu, me parece que estourou. E, naquela história, o carro capotou e houve um acidente gravíssimo naquela rodovia, ao ponto de que esse irmão dele, que era o irmão mais velho, foi jogado para fora do carro. E ele me contando essa história, chorando, angustiado com aquela situação, porque era muito recente, a dor estava visível no olhar daquele jovem. E ele disse que ele foi o primeiro a chegar no irmão. E quando ele chegou, ele viu o irmão naquela situação. E aquilo ali foi um trauma absurdo na vida dele. Eu não lembro detalhes da conversa que a gente teve, mas eu me lembro do olhar dele até hoje, me contando aquela história. Um olhar de angústia, um olhar de medo, um olhar de dor, um olhar de incerteza do que vinha no futuro. E o que é que eu diria para aquele jovem, eu não lembro o que foi que eu falei, eu sei que a gente trocou muita ideia, mas eu fiquei pensando, puxa vida, o que dizer dentro de mim? O que é que eu vou dizer para um cara como esse, passando por isso nesse momento? Eu sei que o tempo passou, o pai chegou, ele foi para casa, eu fui para o acampamento, anos se passaram e eu soube que, um tempo depois, na verdade, soube que aquele jovem, ele tinha ido para a Inglaterra para jogar futebol. Era um cara que sabia jogar futebol para caramba, pelo que me disseram. Ele era muito bom e ele foi tentar jogar num time na Inglaterra. Eu não sei se estudar e ganhar uma bolsa ao mesmo tempo. Soube notícias, orava por aquele jovem. Depois, um tempo depois, eu soube que aquele jovem voltou para o Brasil e ele começou a trabalhar na igreja que ele fazia parte, que o pai dele era pastor. E ele ficou liderando um ministério chamado Plano B. Eu soube notícias desse jovem que estava prosperando, estava fazendo o maior sucesso, estava prosperando. Esse ministério estava crescendo na cidade, estava tocando fogo e um bocado de coisa. Depois de um tempo, eu soube que aquele jovem, aquele mesmo rapazinho, ele montou uma igreja e aquela igreja também começou a ser um sucesso. Acho que vocês já estão percebendo o que eu estou falando, né? Que é o nosso pastor Guilherme Franco. E eu pensando em Guilherme, essa história veio na minha cabeça quando eu falei de chamado, porque se eu tivesse oportunidade, se eu só tivesse ciência do que seria o ministério de Gui, naquele momento que estava conversando com aquele menino lá atrás, uma das coisas com certeza eu diria para ele, continue em frente, cara. Continue em frente. Porque você não está entendendo agora o que você está passando, mas você vai entender lá na frente, né, o que você está passando aqui. Entender chamado, gente, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, entender chamado é entender que a gente está sendo chamado a todo momento. É entender que cada circunstância da vida da gente, cada momento de dor, cada momento de alegria, e muitas vezes até os nossos próprios erros, eles contribuem para um propósito maior de Deus na vida da gente. Amém? Vocês entendem isso que eu estou dizendo? Talvez lá atrás ele nunca tivesse essa percepção, mas hoje com certeza ele tem. O quanto os momentos de dor, os momentos de luta forjaram quem ele é hoje. E assim também é a vida da gente. Então entender chamado é entender não somente o que vai acontecer lá no final, o produto final do chamado, mas é entender esse processo de caminhada até lá. O chamado tem a ver com caminhar na estrada também, pessoal. Nesse processo de forjar. E deixa eu dizer uma coisa a vocês. A gente vai estar sendo forjado até o final da vida da gente. Nós somos produtos incompletos até o final da vida da gente. Provavelmente a gente só vai ser completo quando a gente estiver na glória com o Senhor. Provavelmente. Mas até lá, Deus vai estar forjando e vai estar cumprindo o propósito e o projeto dele na nossa vida. Então, entender propósito é entender que há algo específico e algo geral. E esse texto que eu coloquei para vocês, de 2 Coríntios,
em termos gerais, como igreja de Cristo, eu quero trazer um primeiro ponto para vocês, que todos nós temos um chamado enquanto igreja de Cristo. Todos nós. Se você um dia decidiu caminhar com Cristo, saiba que de cara Deus já te deu um ministério. E aí vamos ler aqui 2 Coríntios, a partir do versículo 15. Diz o seguinte, ó: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele porque eles morreu e ressuscitou. De modo que agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a partir do momento em que você entendeu o que Cristo fez por você, que você vive, né, como filho de Deus, que você decidiu caminhar com Cristo, automaticamente Ele nos dá o ministério da reconciliação. Talvez você se pergunte assim: puxa vida, eu não sei que ministério eu tenho, eu não sei qual é o meu dom. Mas saiba que de cara Ele já te deu esse ministério da reconciliação. Você é um dos responsáveis para proclamar o Evangelho de Jesus por toda a terra. É responsabilidade de cada um de nós, não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do missionário, é responsabilidade de cada um de nós que um dia aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Então, como propósito, como ministério, como chamado, como vocação, você já tem isso aí cravado no seu coração desde o dia que você levantou sua mão. Creiam nisso. Você é um missionário desde já, independente do que você faça na sua vida, independente de que decisão, de que profissão você decida ter daqui para frente, ou de você decida exercer, se integralmente ou se parcialmente, não importa. Você é um grande missionário aqui na terra, e Deus tem um propósito em te usar onde quer que você esteja, em que profissão você exerça. Esse é um primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Somos responsáveis por esse ministério da reconciliação. Deus nos outorgou essa responsabilidade. Uma segunda responsabilidade que eu entendo que cabe a nós. Aí eu queria que vocês abrissem um outro texto. Vou explorar vocês aí em relação à palavra, tá? 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. A gente vai ler do 5 ao 11, tá certo? Diz o seguinte, conseguiram? 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 11. A versão que eu estou lendo aqui é NVI. Diz o seguinte: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e o quê? Improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. Vê o versículo 10 agora. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o quê? O chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja só o que Pedro está dizendo aqui na epístola dele.
Ele está dizendo que a gente tem uma parcela de responsabilidade nesse chamado da gente. Que Deus realmente nos chama, como ele coloca aqui no versículo 10. Olha só, nós temos um chamado e nós fomos eleitos por Deus. Porém, ele diz assim, empenhem-se. Empenhem-se. Existe uma responsabilidade nossa, como filhos de Deus, em pegar esse chamado, em pegar essa eleição de Deus e trabalhar isso, e ele coloca aqui questões super importantes, como se fossem etapas. Ele diz assim, ó, da fé, que é o básico, né, para o conhecimento, para a virtude, da virtude para o conhecimento, do conhecimento para o domínio próprio, do domínio próprio para a perseverança, da perseverança a piedade o amor, e por aí vai. São coisas que a gente precisa trabalhar na vida da gente para que aconteça. Não vai cair do céu, gente. Não vai cair do céu. O teu chamado, ele precisa ser desenvolvido. A tua vocação, ela precisa ser desenvolvida. A gente pede muito a Deus para saber qual é a nossa vocação e qual é o nosso chamado. Mas as duas coisas, basicamente, eu posso dizer aqui para vocês. Uma, todos nós temos. Segundo, a gente precisa se empenhar para que ela frutifique, para que ela cresça. Eu lembro de um rapaz também em acampamento, eu tenho muitos exemplos em acampamento. E eu lembro que tecnicamente, em termos musical, ele talvez fosse uma pessoa mediana, ele não era uma pessoa muito boa. E as pessoas, inclusive, brincavam com ele a respeito disso. Alguns questionavam a competência dele para estar na banda, na época lá. E ele era um dos que mais frutificavam no acampamento. Era das pessoas que mais ajudava, é uma das pessoas que mais tocava o coração das pessoas com a ministração dele. É uma das pessoas que mais sentava com pessoas para conversar e pessoas se convertiam a partir daquilo que ele falava. E uma vez eu conversando com ele, o pessoal chamava ele de monge, porque ele, nessa época, raspou o cabelo e ele, toda noite sem exceção, quando todo mundo ia dormir no acampamento, ele ia sozinho para o templo e ele ficava orando lá sozinho, pedindo direção a Deus e que Deus pudesse estar cumprindo a vontade dele ali naquele acampamento, naquela semana. Ninguém fazia isso. Inclusive eu que fazia parte da liderança não fazia isso. E eu olhava para aquele rapaz e que realmente, tecnicamente, ele não era o melhor, mas o quanto aquele menino frutificava. E uma vez eu conversando com ele, ele disse, Léo, eu tenho consciência de que eu não sou o melhor músico aqui nesse lugar, mas uma consciência eu tenho sobre minha vida. Eu estou dando o meu melhor. Sabe por que eu faço a diferença aqui, Léo? Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego nas mãos de Deus, para Ele fazer o que Ele quiser da minha vida. Talvez a gente precise, não de pessoas maravilhosas, excelentes em tudo que faz. Talvez a gente esteja precisando de jovens, de pessoas que naquilo que Deus coloca na sua mão, faça disso o melhor. Se esforce da melhor maneira possível. E aí, gente, a gente precisa, assim, trabalhar arduamente, para que essa vocação, ela se desenvolva. Eu chamo isso de corresponsabilidade. Eu trabalhei muitos anos, alguns anos, na verdade, com dependentes químicos. E nessa época que eu trabalhava lá, uma das coisas que a gente trabalhava era essa questão da corresponsabilidade. O dependente químico, ele sempre está culpabilizando uma situação ou uma pessoa pelo fato dele estar daquele jeito. E o grande desafio para a gente, enquanto tratamento, é fazer com que ele assuma a responsabilidade dos seus atos. É assim também no que diz respeito à vocação da gente. A gente precisa agarrar isso que Deus deu para a gente de graça. Para a gente de graça, mas um preço foi altíssimo que Ele pagou. Mas Ele nos deu de graça isso aí. E a gente, consciente disso, a gente faça o melhor para Deus, o melhor para Ele. Porque não tem a ver comigo. Não tem a ver com minha satisfação pessoal. Tem a ver com Ele que nos chamou, que nos vocacionou. Porque é para Ele que eu estarei produzindo. Não é para mim, é para Ele. A honra e a glória do chamado é para Ele. Não tem a ver com minha satisfação pessoal. Quando a gente entende isso aí,
a nossa perspectiva de sentido de vida muda completamente. E aí você me diz assim, de repente, beleza, Léo, todos nós temos um chamado, a gente precisa desenvolver o chamado da gente, mas ainda eu tenho um problema, eu não descobri qual é a minha vocação, eu não descobri para que eu existo, por que eu estou nessa terra, o que é que Deus tem comigo? E aí, existe mesmo essa história de vocação pessoal? Existe. Eu queria levar para vocês um outro texto aqui, a gente falou aqui de 2 Pedro, e eu queria ler a história de Pedro para vocês. Pedro, lá em Lucas 5, abram aí a Bíblia de vocês. Como tantas e tantas outras histórias de chamados pessoais na Bíblia, eu queria que vocês lessem essa aqui, que é uma história super conhecida, mas que toca tanto o coração da gente. Lucas 5, eu acho que a partir do versículo 1 mesmo. Aliás, não vamos ler do 1 não, vamos ler um pouquinho mais para frente para não ficar tão longo. Lucas 5, a partir do 8, diz o seguinte, ó. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Não sei se você lembra dessa história, mas eles passaram uma noite tentando pescar ali, e Jesus chega e diz assim, ó, joga a rede aqui do outro lado, né? E quando eles jogam, aquela rede vem abarrotada de peixe. E eles ficaram perplexos, porque eram homens experientes, pescadores experientes, e aquilo aconteceu assim, de forma a surpreendê-los. E aí, quando eles dizem isso aí, ó, Senhor, não chega perto, eu não sou digno. E aí Jesus diz assim para ele, versículo 10, né? Segunda parte aqui do versículo 10. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Então, Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Pela Bíblia, eu creio que sim. Eu creio que além de um chamado como igreja, Deus tem um chamado específico para cada um. E a grande questão é, como descobrir esse chamado? Como saber para onde Deus quer me levar? Para onde quer que Ele quer que eu ande? E aí eu lembrei de uma outra história, que é uma história real, de uma mulher chamada Sophia Miller. Eu não sei se algum de vocês já ouviu falar nessa mulher. Uma americana, baixinha. Em 1945, essa mulher andando pelas ruas de Nova York, numa praça lá de Nova York, ela viu um pregador falando abertamente para as pessoas na praça, e ela, impactada com aquela mensagem, ela se converte. 4 anos depois, aquela mulher sai dos Estados Unidos, ela vira uma missionária, e ela vem cair aonde? Aqui na América do Sul. Ela teve um chamado para ir pregar entre os índios na Amazônia. Ela vai para a Colômbia, da Colômbia ela pega um barco, e ela atravessa a fronteira da Colômbia com o Brasil. Essa viagem, imagine uma mulher sozinha, em 1950, quase ali, sozinha num barco no meio da Amazônia. Naquela época, já é complicado hoje, naquela época, você imagina, andou mais de 1000 quilômetros. Lá, ela, depois que passa a fronteira do Brasil, ela começa a trabalhar com tribos de índios, pelo menos 2 tribos super conhecidas lá na Amazônia. E essa mulher começa a desenvolver o seu ministério lá. Ela só fazia basicamente 3 coisas na vida. Dizem que de manhã ela ensinava os índios a ler, de tarde ela ensinava a palavra de Deus para aqueles índios, e à noite ela tirava dúvidas. A vida toda, ela passou, o restante da vida dela, ela passou com índios, cuidando de índios. Dizem que ela montou mais de 50 igrejas no meio da Amazônia. Ela traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, para vários idiomas indígenas. E essa mulher foi uma referência do evangelismo, de missões entre indígenas no mundo. Ela, antes de morrer, mais ou menos no final da década de 90, ela fez uma entrevista para um jornalista cristão,
E eu achei muito interessante a resposta dela. O jornalista perguntou para ela o seguinte: como foi o seu chamado? E ela respondeu de forma simples e direta. Ela disse o seguinte: eu jamais tive um chamado. Eu jamais tive um chamado. Eu simplesmente li uma ordem e eu obedeci. Eu simplesmente li uma ordem e obedeci. Veja só a percepção de um chamado pessoal que essa mulher tinha. Ela estava se referindo à grande comissão que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Talvez isso vai ser suficiente para dar um start, um clique na sua mente. Você diga assim: eu preciso fazer algo diferente. Isso ardeu no meu coração. Eu preciso fazer algo pelo evangelho. Eu preciso fazer algo por Cristo. Talvez Deus vai ter que produzir outras coisas no seu coração. Gente, eu não sei, porque Deus ele age de maneira extremamente diferente para cada pessoa. Talvez por saber que nós somos tão diferentes. O chamado vai ser diferente para cada um. Então, eu não poderia dizer para vocês como é que vai ser. Como é que vai ser para cada um de vocês esse chamado? Não sei. E se as dúvidas me abaterem, como é que vai ser? Não sei. Falando um pouquinho de mim, Bruninho disse: fala um pouquinho sobre você também, Léo. O meu chamado foi com 18 anos de idade. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava num acampamento também. Eu tenho uma história muito longa com acampamento. Eu comecei um acampamento com 6 anos de idade. Eu não trabalho com acampamento à toa. E Deus não me chamou para trabalhar com acampamento por acaso. Eu tenho uma formação de educação física. Eu acho que muito dessa formação, além da formação de teologia, tem a ver com a questão do acampamento, porque eu consigo exercer um pouco dessa minha vocação na educação física, né? Dentro do acampamento também. Deus tem usado para isso. E Deus no acampamento falou comigo. Eu lembro como se fosse hoje, pastor da igreja presbiteriana, que hoje é presbiteriano das graças, ele, pastor Fubá Antônio Sávio, talvez alguns de vocês conheçam. Estava falando na beira da piscina ali, último dia, e eu com 18 anos de idade, eu senti Deus me chamando mais especificamente para o ministério. Eu sinto a brisa daquela noite ali. Eu consigo sentir ainda hoje a brisa daquela noite. E o chamado ainda é vivo, fazem mais de 20 anos, mas ainda é vivo como se fosse ontem. E eu nunca imaginava que eu estaria onde eu estou hoje. Eu pensei o meu chamado naquele dia completamente diferente do que é hoje. Eu achei que seria muito mais rápido. Eu achei que eu estaria num lugar diferente do que eu estou hoje. Nesses mais de 20 anos, eu tive muitas indas e vindas. Eu terminei meu curso de educação física. Depois eu engrenei num curso de teologia, não abandonei. Eu tranquei esse curso de teologia e por conta do trabalho eu só pude voltar anos depois. E muitas vezes eu me sentia incompetente. Muitas vezes eu me sentia incompetente para o chamado de Deus. Mas sabe o que é que mantinha vivo esse chamado? E que mantém até hoje? É essa convicção de que Ele me chamou. Essa convicção de que aquele que me chamou, Ele é fiel para cumprir a vontade dEle na minha vida. Então, convicção de chamado é uma coisa fundamental nessa caminhada, gente. Segunda coisa importante que eu acho, e você vai precisar, se você está nesse momento de busca na sua vida, é o relacionamento com Deus. Talvez, somente talvez, eu possa ter me desviado em alguns momentos e possa ter pestanejado em alguns momentos, porque eu pestanejei com o meu relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele vai trazer clarezas para essas decisões mais importantes na nossa vida. E eu não sei como é que está a tua vida com Deus, mas saiba o seguinte: quanto mais pertinho dele você estiver, com certeza, mais no centro da vontade dele você estará. E mais audível será essa voz dele para a sua vida, para as suas decisões mais importantes. Então, vocação,
com certeza vocês têm, todos, enquanto igreja nós temos. Individualmente, sim, Deus tem um chamado para você, acredite nisso. Do mesmo jeito que Ele te criou, desse jeitinho individual, só você, Ele tem um chamado bem específico para você. Tem. A Bíblia, como eu disse aqui, citei o exemplo de Pedro, né, mas tem tantos e tantos outros exemplos, que a gente pode dizer com certeza que Deus chama individualmente. Mas saiba que você vai ter que trabalhar para isso também. Saiba que você vai ter que caminhar com Ele. Saiba que você vai ter que querer andar junto dEle, para que você consiga escutar a voz dEle. Estar no centro da vontade de Deus é a melhor decisão que você pode fazer em termos de chamado. E segundo, você precisa se disponibilizar. Você precisa realmente... eu escutei Digo numa dessas últimas pregações, eu acho que Digo fez. Ele disse, não é um lugar para preguiçoso. Ser cristão não é um lugar para preguiçoso. E é verdade. A gente precisa ser gerado alguma coisa dentro de você. Isso precisa mobilizar você. Aí eu quero passar por um momento assim, perguntar para você, como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida hoje? Alguma coisa tem ardido no teu coração? Tem alguma coisa que te traz uma motivação especial? Talvez não seja para um ministério específico, talvez não seja para uma dedicação exclusiva. Talvez Deus esteja te chamando para algo mais específico, para uma dedicação exclusiva. Mas existe algo que arde no teu coração. Há uma grande chance disso ser a tua vocação, o teu chamado. Há uma grande chance. Se há uma coisa que ainda arde hoje muito forte no meu coração, é estar empreendendo nas coisas de Deus. Eu ainda não estou no momento de estar dedicando exclusivamente a minha vida para isso, mas o meu sonho é que isso aconteça. Veja só, eu estou há mais de 20 anos nessa história, desde aquele momento em que eu escutei aquele chamado. Eu nunca imaginava que eu demoraria talvez tanto tempo para estar exclusivamente exercendo o meu ministério. Mas eu entendo que Deus está no processo. Ele está me chamando. Não tem a ver com um chamado, mas tem a ver com um chamado todo dia. Abaixa a tua cabeça um pouquinho nesse momento. E aí, eu queria te desafiar nesse momento a pensar sobre o que Deus tem colocado no teu coração acerca disso. Se você já se indagou, de repente, sobre aquilo que Deus quer para a tua vida, se você já se desafiou em algum momento a desafiar a Deus em te mostrar aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele quer para a tua vida. Talvez alguns daqui sintam um chamado mais específico. De repente, você está naquele momento de vida que Deus tem colocado no seu coração que você precisa de uma dedicação mais exclusiva. Talvez não tenha a ver com isso, tenha a ver com um sonho de uma profissão e você quer glorificar a Deus através dessa profissão. Coloca isso diante de Deus nesse momento. E diz assim, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar fazendo aquilo que tu almejas para a minha vida. Não tem a ver com aquilo que eu quero, mas tem a ver com aquilo que tu queres para a minha vida. Eu queria fazer um desafio a você também. Mais outro desafio. E eu queria que você, se você está sentindo no seu coração, nesses últimos tempos, Deus tem colocado no teu coração um chamado mais específico. Deus está querendo te levar para um lugar, de repente, de maior profundidade, de mais exclusividade.
que de repente Deus está te chamando para um tempo assim, de dedicação mais profunda, de uma caminhada mais profunda com Ele. De repente está te chamando para um ministério específico. Eu queria chamar Bruninho aqui. Se o Bruninho puder vir aqui comigo. Eu queria, junto com o Bruninho, junto com o pessoal aqui da banda, estar orando por você. De repente você tem dúvidas acerca do que Deus tem para você. E eu queria orar por você também. Mas especialmente por aqueles que têm sentido um chamado especial de Deus para a sua vida. E desde já eu queria também já orar por Bruninho. Hoje é aniversário de Bruno. E a gente tem sentido esse chamado especial através da vida dele. O que Deus tem feito e aquilo que ele tem se disponibilizado para estar caminhando com Deus, para estar seguindo adiante no chamado, naquilo que Deus colocou na mão dele e frutificando. E aí eu queria assim, não olha mais daqui para frente nesse momento, abaixa a tua cabeça. Se você tem algum chamado nesse sentido, se você sente que está num momento que gostaria que a gente orasse por você acerca do teu chamado, levanta a tua mão nesse momento. Amém, 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 glória a Deus. Fiquem de pé, gente. Vamos orar aqui por essas pessoas que me levantaram a mão. Eu queria orar por Bruninho também. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui nessa noite. Muito obrigado porque Tu és um Deus que chama, Senhor. Tu és um Deus que nos convida a trilhar caminhos muitas vezes inimagináveis para nós, Senhor. Muito obrigado porque Tu se relaciona pessoalmente e Tu tens um projeto de vida pessoal para cada um. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que chama e é o Deus que provê todas as coisas. Porque se dependesse de nós, Senhor, nós nunca alcançaríamos. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que se interessa, Senhor, em entregar nas nossas mãos um projeto e fazer de nós, Senhor, participantes desse projeto. Eu peço, Senhor, por cada um que levantou a mão, Senhor, que tem demonstrado aqui um anseio por escutar mais a Tua voz, que tem demonstrado aqui, Senhor, que tem sentido o Teu chamado, Senhor, tem sentido o Teu chamamento para algo especial nas suas vidas. Senhor, eu sei que não tem idade para isso. Eu sei que Tu és o Deus que chama a criança, o jovem, o velho, o doente, o são. Oh Deus, completa a Tua obra em cada uma dessas pessoas, Senhor. Eu sei que cada um aqui tem um chamado especial, Senhor. E eu sei que Tu fará isso acontecer no Teu tempo, Senhor. Põe disposição no nosso coração, Senhor, em seguir o Teu chamado, em acreditar no Teu chamado, em acreditar que Tu tem algo especial para as nossas vidas. Senhor, nos leva a caminhos altos, Pai. Não altos aos nossos olhos, mas altos aos Teus olhos, Pai. O centro da Tua vontade é o que queremos, Pai, para as nossas vidas. Deus, eu Te louvo por cada um. Te louvo pela vida do Bruninho que está fazendo aniversário, Senhor, no dia de hoje. Eu Te agradeço pela vida dele, Senhor, pelo que ele tem sido nas nossas vidas, pelo que Tu tem produzido na vida dele e pelo que ele tem se disposto, Senhor, a doar para Ti. Tem sido o Teu Espírito Santo que está produzindo isso na vida dele, Senhor. Eu peço pela saúde de Bruno, Senhor. Eu peço que Tu dê livramentos a ele, Pai. Que Tu cuide da saúde dele. Que
que ele seja surpreendido e que nós sejamos surpreendidos por coisas maravilhosas, para além do que ele pediu e pensa, Senhor. Que todo plano de Satanás seja frustrado na vida dele, Pai. Dá livramentos, Pai. Muito obrigado por essa igreja, Senhor. Que nós sejamos ministrados cada vez mais, confrontados com o nosso chamado, confrontados com o nosso modo de viver. Que aprendamos a frutificar em Ti, Senhor, e acreditar que Tu tens sempre o melhor. Não o mundo tem o melhor, mas que Tu tens o melhor para nós. Deus, não nos faz nos medirmos com a régua humana, mas que a gente possa, Senhor, estar olhando para Ti e aprendendo, Senhor, que a Tua medida é diferente da nossa medida, e que a gente aceite a Tua graça sobre nossas vidas, Pai. A gente aprenda de Ti cada vez mais, a olhar com os Teus olhos e a viver, Senhor, aquilo que Tu tens para nós. Eu agradeço pela oportunidade, Senhor, de falar sobre vocação e sobre chamado. Que a gente viva isso plenamente em nossas vidas, Senhor. Eu te peço isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Feche seus olhos agora. A gente vai cantar essa canção. Eu acredito que antes da gente responder essa vocação, a gente precisa adorar o nosso Deus, amém?